e tem um conflito ali, né? E até mesmo tem conflitos, às vezes, muitas vezes, entre o esposo e entre marido e mulher ali, porque os dois trabalham junto, um trabalha numa área, outro trabalha no outro. Então, assim, tem às vezes uma dificuldade em separar as coisas. Muitos aqui vão dizer assim, mas eu separo. Será que realmente separa, doutor? Essa é a grande questão, né? Eu acho que às vezes a gente quer se enganar que sim, que se separa e a gente escolhe às vezes até não falar sobre isso, pensando, se eu não falar, né, deixa quieto, vai desaparecer, né? Acho que tem muito também desse discurso, vamos pensar positivo, vamos pensar, não sei o quê. Mas a gente precisa aprender a ter conversas difíceis, porque senão aquilo vai virando um muro entre as pessoas sem que a gente perceba, ou vai afastando pessoas, ou vai criando sintomas na relação, e acaba virando um problema com proporções muito maiores, né? A gente acaba, às vezes, punindo o outro até sem se dar conta, né? Em outros momentos, né? É verdade, é verdade. E até é o seguinte, a gente vai comentando aqui, vai falando e vai passando filme, assim, porque, poxa, já presenciei várias questões, assim, que ali eu via que, poxa, tá precisando. Outra questão também é a questão de não saber respeitar, muitas vezes, a opinião da outra pessoa. Hoje a nossa sociedade tem muito isso, de, por exemplo, assim, não é que você pense diferente de mim, tá? Que você é meu inimigo. Não, as pessoas têm Sim. por pensar diferente, eles têm direito de pensar diferente. Por exemplo, eu até eu tenho um amigo meu, vou falar o nome dele aqui, o Jefferson, tá em Santiago do Boqueirão. E ele estava fazendo faculdade comigo, muito tempo atrás, eu não vou falar quando. E ele falou assim, olha, eu vou interromper a faculdade para poder fazer uma missão na minha religião. E eu era extremamente contra. Eu, poxa, tu tá na metade da faculdade, tu vai parar para poder seguir uma coisa da tua religião. Bom, eu não concordo, mas eu te respeito e o que você precisar, cara, conta comigo. Se você quer saber a minha opinião, eu não concordo. Eu acho extremamente errado você fazer isso. Mas, se você precisar da minha ajuda, cara, beleza. Vou estar sempre contigo, vou te ajudar. E aquilo ele me falou que foi... Ele falou assim, cara, eu só precisava escutar isso de ti. Sabe? Sim. E hoje as pessoas têm dificuldade de entender isso. Olha, você pode pensar diferente, eu não concordo, mas eu vou te apoiar. Estando certo ou estando errado. Sim. E hoje eu vejo muitas vezes essa dificuldade, não falo só na granja, tá? Eu falo pro produtor rural de forma geral. Sim. De entender a opinião da outra pessoa, aceitar aquela opinião, pode divergir, mas você tem que respeitar. Sim. E aonde que a psicanálise pode ajudar essa pessoa a entender isso? Porque eu acho que talvez seja muito mais uma questão voltada para si, né? Sim, exatamente, de olhar para dentro, né? Porque muitas vezes, quando a gente aconselha alguém, né, como essa situação que tu trouxe com teu amigo, né, que tu poderia ter dito, não, né, eu acho melhor tu fazer assim, assim, assado. A gente está falando de si, né? Do que é prioridade para si, do que funciona para si e que não necessariamente funciona para o outro. Talvez se o teu amigo não tivesse feito, hoje ele seria extremamente frustrado por não ter feito aquilo e ficaria remoendo isso por muito tempo. Né? Isso poderia ter distanciado vocês, enfim, né? Qualquer coisa poderia ter acontecido. Então, acho que a gente precisa pensar, né, também nesses conselhos que a gente dá, que na verdade às vezes são uma prepotência, inclusive, da gente pensar que a gente sabe mais do outro do que o outro, né? A gente sabe mais da vida dele, do que é o melhor para ele, do que ele mesmo. Entendi. E hoje, assim, o quanto que é a saúde mental, por exemplo, assim, quanto é importante você ter uma boa saúde mental para sua vida pessoal, para o seu trabalho, né? E para o seu convívio com a sua família ou sociedade. Quanto isso é importante? Isso é fundamental, porque a nossa saúde mental, ela vai impactar tudo na nossa vida, porque a gente não tem coisas isoladas, né? Aquilo que eu estava falando, né? Influencia em tudo. Então, eu vou ser menos produtiva no meu trabalho se eu não estiver bem. Eu não vou conseguir ter relações saudáveis com as pessoas, né? Eu vou deslocar, né, as coisas, né? O problema dali eu vou deslocar para o outro lugar que não cabe. Então, assim, não tem como ter uma relação saudável e nem com a gente mesmo, né? Porque muitas vezes os conflitos que a gente não trata,
vão se intensificando e vão se tornando doenças graves, ou até, se não encontram uma via de expressão pela palavra, por exemplo, elas podem vir como um sintoma no corpo, né? Que é o que a gente chama de psicossomática, quando a gente desenvolve doenças físicas que têm uma causa psíquica. Quais são essas doenças? Pode ser, por exemplo, até uma gastrite, né? Uma enxaqueca, ou algo mais grave, né? Doenças crônicas, né? Dores crônicas, né? Uma infinidade de coisas, porque uma coisa está sempre influenciando a outra. Assim como uma doença física pode desencadear também uma doença mental, né? Dependendo das condições que a pessoa fica.